Estamos em Encarem, subúrbio de Jerusalém. E aqui existe um lugar muito especial, o Jardim da Bíblia, onde há réplicas da vida diária nos tempos da Bíblia. Hoje vamos conhecer então como era a vida diária nos tempos de Jesus. Jesus, quando vinha a Jerusalém, tinha um lugar privilegiado que ele buscava para oração. Era o Jardim das Oliveiras, também conhecido como Jardim do Getsemane. Por que Getsemane? Getsemane significa em hebraico prensa de olivas, prensa de azeite, isto mesmo. O Jardim das Oliveiras tinha esse nome talvez não pela quantidade de oliveiras que ali havia, mas pela quantidade de prensas, onde eles fabricavam um dos mais preciosos líquidos de Israel depois da água, o azeite de oliva. E aqui nós temos uma prensa, como eram aquelas prensas do primeiro século, aquelas dos dias de Jesus. Havia vários modelos, é claro. Este era um dos mais simples e comum. A azeitona era colocada em sacos, como este de linhagem que temos aqui, e era apertada por uma viga que vamos mostrar daqui a pouco. À medida que ela era apertada, há uma pedra aqui em cima, o azeite calmamente começava a escorrer por esse local, vinha para uma pedra e enchia cântaros como este que eram colocados aqui na base. Uma vez que um cântaro estava cheio, eles o colocavam de lado e colocavam outro aqui para receber outra quantidade de azeite. E assim o produto era fabricado para servir a várias funções dentro da cidade de Jerusalém. E aqui nós temos a viga que servia para fazer o peso e a pressão sobre a azeitona. O sistema era simples. Eles colocavam a pedra que já mostramos anteriormente lá e aqui 3 pedras para servirem de contrapeso. A azeitona, então, era colocada ali e amassada, esmagada uma primeira vez. Evidentemente, para isso usavam apenas uma pedra. Este azeite que saía a primeira vez era o azeite mais puro, era o azeite mais especial. Este azeite, também chamado de primícia, era enviado diretamente para o templo. Isto fazia parte de uma crença da religiosidade judaica que tudo o que é primeiro, tudo o que é mais importante, ou seja, tudo o que é primícia, pertence a Deus. Um exemplo, aliás, que deveríamos imitar. Tudo o que é mais importante em nossa vida deveria primeiro ser atribuído a Deus. Num segundo momento, então, colocavam outro contrapeso, outra pedra, e a azeitona era prensada uma segunda vez. Desta vez, o azeite que saía, ainda muito bom, mas de qualidade inferior ao primeiro, era usado para levar ao mercado e vender. Ali as pessoas poderiam comprá-lo para fazer comida. Aqui eu tenho um cântaro típico daquela época, onde as pessoas armazenavam o seu azeite. Era um dos elementos básicos na receita de qualquer comida ou qualquer refeição diária dos judeus. Você se lembra, por exemplo, no Antigo Testamento, quando o profeta foi enviado até uma viúva em Serepta e ela tinha apenas um pouco de azeite e farinha para fazer pão? Esse aqui é um exemplo. Jesus também muitas vezes comeu comidas à base de azeite. Mas o azeite não servia apenas para a alimentação diária, não. Ele também servia para alimentar as lâmpadas. As pessoas usavam lâmpadas como estas para iluminar as suas casas. O azeite era simples também o procedimento. O azeite era colocado aqui, nesta parte maior, neste buraco maior da lâmpada. Uma vez que ela estava cheia de azeite, um pavio era colocado aqui na outra abertura. Acendia-se a chama e estava tudo pronto. A chama e o pavio eram alimentados pelo azeite. Que interessante. Um elemento que servia para a alimentação, para a nutrição e também para a iluminação dos homens. Não é à toa que o Espírito Santo foi muitas vezes comparado na Bíblia ao azeite, o azeite puro de Deus. A unção era feita com azeite. Isso é muito importante. Mas ainda havia uma terceira fase de prensa da azeitona. E para isso colocavam uma terceira pedra. Evidentemente, a esta altura só havia o bagaço ali, o caroço e não muita coisa mais. Então este último azeite que saía era de qualidade bastante inferior. Deste modo, este azeite servia para fazer sabão,
elementos para espantar moscas, por exemplo. Eles usavam isso aqui com um pouco de perfume para espantar moscas, porque muitas vezes algumas casas ficavam perto do estábulo, perto dos animais. Então, com esse azeite queimado, espantava-se um pouco esses insetos que acabavam contaminando o ambiente. Para isso serviu o azeite. Algumas pessoas muito pobres, que não teriam talvez dinheiro para comprar o azeite de segunda qualidade, podiam até usar este terceiro azeite para fazer a sua comida. Mas isso era uma situação muito rara e num estado de pobreza e miséria inimagináveis. De qualquer maneira, entendemos agora por que Jesus estaria orando ali no jardim do Getsemane, no jardim das prensas de azeitonas. Porque ele mesmo estava se sentindo como uma azeitona esmagada. Jesus estava dando o seu próprio corpo por causa dos nossos pecados. Como disse Isaías, ele foi moído pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cristo foi esmagado para que nós pudéssemos ser libertos da morte e ter a esperança da vida eterna. Mas essa história da morte de Jesus não fica só na comparação com o azeite e o Getsemane. Ele também caminhou rumo ao Calvário e ali experimentou uma dor sobre-humana. A crucifixão era algo também terrível. Vamos conhecer um pouco como era a crucifixão naqueles dias. Havia várias formas de crucifixão no tempo do Novo Testamento. Algumas faziam com que o condenado ficasse até 3, 4 dias ali agonizando sem morrer. Outras talvez abreviavam o sofrimento do condenado, fazendo-o morrer mais rápido. Bem, vários levantamentos foram feitos para tentar descobrir qual foi a forma usada com Jesus. A primeira dificuldade é que não se tem encontrado muitos ossos de crucificados, e por uma razão muito simples. A morte de cruz era uma morte detestável. As pessoas que ali morriam eram consideradas malditas para a sociedade, para a religião, para as pessoas em geral. Deste modo, os seus corpos não tinham direito, geralmente, a um sepultamento digno. Eram jogados em valas ou lixões, literalmente lixões, para serem comidos por aves de rapina ou até animais de circo. Poucos casos na história tiveram uma exceção à regra. Um deles foi o de Jesus, que por pedido de José de Arimateia e outros homens influentes, que eram simpáticos ao movimento de Jesus Cristo, ele não teve o seu corpo jogado no lixão. Acabou sendo entregue para ser sepultado. É lógico que além desta razão aparentemente humana, havia também a providência divina, que não permitiria que Jesus contemplasse a corrupção, ou que seu corpo visse a corrupção. Um segundo exemplar que nós temos de corpo que fugiu à regra foi de Yohanan ben Hagakol. Isto mesmo, Yohanan ben Hagakol. Este foi um jovem judeu crucificado em algum tempo durante o primeiro século e que teve os seus ossos descobertos aqui em Jerusalém pouco tempo depois da Guerra de 6 Dias. Os tratores estavam passando num terreno chamado Givat HaMivtar quando encontraram vários ossuários. Ossuários eram caixões de pedra, mais ou menos deste tamanho, que continham ossos de alguma pessoa que havia morrido. E perceberam que num dos ossos, especialmente ali da parte do calcanhar, havia na cartilagem um cravo romano atravessando a cartilagem. Isto fez com que se fizesse um levantamento técnico e legístico de como seria a postura de Yohanan na cruz. E perceberam então que teríamos ali um jovem que fora crucificado, mas por alguma razão a sua família teve o seu corpo entregue para um sepultamento digno. Por que sabemos que ele se chamava Yohanan? Porque na tampa do seu ossuário estava escrito o seu nome com letras aramaicas muito bem produzidas. Mas vamos voltar a falar da cruz. Aqui temos vários elementos que lembram a crucifixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Geralmente, pensamos na cruz apenas como um complexo de madeiras muito bem feito, mas nem sempre era assim. A cruz, às vezes, era usada a partir de uma árvore esculpida para aquele fim. Por exemplo, aqui nós temos uma árvore que tem aparentemente a forma de uma cruz. E a pessoa, muitas vezes, era colocada numa árvore assim. Os romanos chegavam a chamar em latim esse tipo de planta de arbor infelix, ou árvore infeliz, a árvore da infelicidade, da maldição. Aliás, houve uma época em que a crucifixão era algo tão detestável
que Cícero ganhou um processo civil a favor de um romano e conseguiu provar que nenhum romano poderia merecer a morte de cruz. Aquela pessoa que Cícero estava defendendo era um nobre romano chamado Rabirius, que havia cometido um grande crime e, portanto, tinha sido condenado à morte de cruz. Cícero, na defesa do colega, disse que a palavra cruz jamais deveria ser pronunciada na presença de um cidadão romano. Por isto, a partir de então, nenhum cidadão romano poderia jamais ser condenado à cruz. Cícero ganhou não apenas aquela causa em particular, mas aquilo serviu de jurisprudência para outros casos que se seguiram. Porque naquele tempo, no tempo de Cícero, havia o costume de xingar as pessoas dizendo crux em latim. Isto mesmo, a palavra crux, cruz, era um xingamento, um palavrão. Bem, à medida que a pessoa era trazida para o lugar da crucifixão, os pregos eram colocados nas suas mãos e nos seus pés. Com relação às mãos, há duas versões. A mais tradicional diz que os pregos eram colocados aqui na palma da mão. Isto foi questionado por alguns historiadores, dizendo que se os pregos fossem colocados nas palmas das mãos, o corpo, pelo seu peso, acabaria rasgando as palmas das mãos e cairia. Então pensou-se que o corpo era fixado aqui e amarrado. Porém, não temos na história nenhum registro de que as pessoas eram amarradas na cruz. Uma outra posição, advogada por alguns especialistas, seria a de que os pregos fossem colocados aqui no punho, nesta posição. Eles colocavam geralmente na ponta do prego um pedaço de madeira para ajudar na hora da martelada. Bem, temos essas duas versões, palma da mão ou aqui no punho. O fato é que a pessoa tinha a sua mão pregada de uma maneira terrível. Tenho aqui, aliás, um prego, como aqueles pregos romanos da antiguidade. Com muita fúria, a pessoa era então pregada. No caso dos pés, ao contrário do que muitos pensam, os pregos não eram colocados no peito do pé, porém no calcanhar. A posição que a pessoa ficava na cruz, portanto, era muito incômoda. As mãos eram colocadas mais ou menos assim, de uma maneira realmente muito dolorosa, e havia aqui dois modos de colocar alguém na cruz. Se eles esticassem muito os braços da pessoa, a sua morte seria mais rápida. Se eles colocassem os braços de maneira mais encurvada, a morte poderia ser mais demorada. A pessoa então tinha os pés colocados talvez nesta posição. Vejam que é uma situação bem cômoda, até para fazer a ilustração, e assim ela ficava. Imagine, horas e horas e dias. Um pequeno pedaço de madeira servia de assento para sustentar o corpo. Esse pedaço de madeira era chamado de sedícula. Nesta posição, a pessoa sentia dores atrozes, ciático doendo, os braços doendo, e para respirar, porque ela ia ficando sem fôlego, tinha que erguer as pernas para tomar um pouco de fôlego e cair novamente. Neste ponto, quando queriam apressar a morte da pessoa, praticavam o que se chama em latim de crurifrágio. Eles quebravam as pernas para que a pessoa não pudesse levantar, respirar e assim acabaria morrendo mais rápido de asfixia. Esta era uma das maneiras de crucifixão. Mas havia outras também. Algumas cruzes não eram feitas em árvores. Outras cruzes eram mais bem montadas, com duas peças de madeira, como vamos conhecer agora. A crucifixão já era usada desde o período dos fenícios, mas os romanos se tornaram proverbiais nessa arte de condenar as pessoas à mais cruel forma de martírio, de morte que havia na ocasião. Nem todas as cruzes eram em forma de árvores, como mencionamos. Algumas eram preparadas para isto, mas havia ocasiões em que faltava madeira. Então colocavam as pessoas em postes, em árvores. Algumas vezes pregavam 3, 4 pessoas numa só árvore. Naquelas situações em que uma cruz era devidamente preparada, como parece ter sido no caso de Cristo, havia duas peças principais. Uma delas, conforme esta que eu estou sentado aqui, era o chamado